Olá, esta é a aula número 6 para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema é, seguindo a sequência das aulas do CMSP, Centro de Mídia, aquela lista preparatória que eu fiz com alguns exercícios tentando dar um aprofundamento nas aulas do CMSP. Bom, na aula de hoje nós vamos falar dois temas, né? Funções, no caso a função do terceiro, nós acabamos agora do segundo grau, fizemos um pouco do primeiro, do segundo a gente aprofundou um pouco mais, agora do terceiro. E no CMSP ele falou sobre a forma fatorada da função do terceiro grau, que é fácil, né, até de calcular as raízes. Mas já para aprofundar um pouquinho e também vocês terem contato com o GeoGebra também, que é um aplicativo muito interessante para estudar matemática, eu coloquei aqui um geralzão. Mas primeiro vamos colocar a definição da função, né, a função do terceiro grau. Ela tem um pouquinho a mais das formas que a gente já está acostumado com a função do primeiro, tem A, B, a do função do segundo tem A, B e C, e a função do terceiro, obviamente, vai aumentar uma letra A, B, C e D. Esses A, B, C e D são números reais, e para ser uma função do terceiro grau, ela tem que ter uma letra elevado à terceira potência, ou terceiro grau, tá? Então tá aí a definição aí, que tá aí também tá escrito que também pode ser chamada de uma função cúbica, né? Assim como a função do segundo grau pode ser chamada de função quadrática, porque tem uma letra elevada à segunda potência, tá? Aí o que acontece? Como a gente tem do primeiro grau uma raiz só, uma solução só para o x, na do segundo grau a gente pode ter duas ou duas iguais, né? Uma ou duas iguais. E aqui no caso do terceiro grau a gente pode ter uma, duas ou três, tá? O que eu fiz, assim como no presencial também, eu coloquei alguns rascunhos, logicamente feitos no GeoGebra, para vocês verem a diferença, que pode ter uma solução, pode ter duas soluções ou pode ter três soluções, tá? Então eu coloquei aqui o primeiro gráfico, o gráfico é dessa função x elevado a 3, o a é 1, né? E aí o que acontece? Ela tem uma única solução para o x. Se você fazer igual a zero, que isso a gente fala as raízes, igual a gente estudou lá na fórmula de Bhaskara e tal, né? Nos outros métodos, a gente vai perceber que ela passa somente em um eixo, né? Em um ponto no eixo de x, que esse ponto é igual a zero, tá? Então essa função aí, ela tem três raízes iguais ou uma única raiz. A próxima aqui que eu coloquei, que você pode montar também no GeoGebra ou só fazer o rascunho e fica a seu critério, essa é a função x elevado a 3 mais 2x ao quadrado, também do terceiro grau, e você vai perceber que ela tem duas, né? Ela tem duas raízes, ou seja, se a gente for fazendo x igual a zero, que aqui o objetivo da aula não é esse, né? Não é fazer a solução das equações do terceiro grau nessa forma, e sim na forma fatorada, a gente vai perceber que tem duas soluções, tá vendo? Menos 2 e 0 são os pontos que ela passa no eixo de x. E esta daqui, que é a função, vamos dizer assim, mais completa, a função terceiro grau aí, que tem mais raiz, né? Mas ainda não está completa, tá faltando o d, né? Ou o d é igual a zero. Aí nós vamos perceber que ela intercepta no eixo de x em 3 pontos. Ou seja, se a gente for solucionar as respostas para o x, fazendo igual a zero, calcular a raiz, a gente vai encontrar três respostas para o x, o menos 2, menos 1 e 0, tá? Então ela pode ter três soluções, tudo bem? Para solucionar ela desse jeito aqui, que não é a forma fatorada, a gente precisaria estudar um pouquinho mais. Mas nas aulas do GeoGebra e nas questões que já caíram da AP, ele dá a forma fatorada, que é transformar ela numa função do primeiro grau, e aí é muito tranquilo de fazer, tá? Eu vou fazer esse exercício aqui para vocês poderem ver, que é bem tranquilo, vou deixar para vocês fazerem o término dele. Uma empresa pensando em investir em novos projetos contratou um autuário profissional para mensurar e administrar riscos, para auxiliar na construção de novos modelos de ações do mercado de capital e análise de prováveis problemas financeiros.
Ao fazer a análise dos riscos de investimento, o profissional descobriu a seguinte função polinomial. Então tá lá f de x, então tem x menos 3, x menos 1 e x. Se a gente fosse multiplicar essas coisas que nós não vamos fazer isso, a gente chegaria numa função do terceiro grau, porque o x aparece 3 vezes, x que multiplica x dá x ao quadrado, e x ao quadrado que multiplica x seria x à terceira, tá? Só que está na forma fatorada, que é o que é chamado. Isso daí, inclusive no centro de mídia foi feito isso. Aí ele quer saber o gráfico que representa a função polinomial. Então nós temos os 3 primeiros gráficos, que a gente percebe que tem soluções, 3 soluções, não é? Então é de função do terceiro grau. E esses dois aqui, só para a gente dar uma retomada, é a parábola, né? Função do segundo. Então não pode ser esses 2 gráficos aqui, somente os 3 primeiros para a função do terceiro grau, tá? Aí o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei o gráfico, né? Coloquei a função da forma fatorada e fazendo igual a zero, a gente vai perceber que isso só acontece quando um desses números é igual a zero. Então, vou separar as 3 soluções aqui e vou fazer o x menos 3 igual a zero, calcular qual é o valor do x, que é bem fácil fazer, um número menos 3 que vai dar zero. O segundo parênteses, né? Um número menos 1 que vai dar zero. E o terceiro, a gente já tira uma solução direto, né? Que é o x igual a zero, porque não tem número para operar, tá? Então aí você vai calcular e aí você vai encontrar os pontos que esta função intercepta no eixo de x. E aí você vai comparar com o gráfico, tá? Toma cuidado com o sinal, porque se você trocar o sinal, obviamente você vai fazer errado, né? E aí você vai encontrar a resposta lá, comparando com o gráfico, são 3 pontos que ela vai interceptar no eixo de x, que essa daí é o modelo, vamos dizer assim, mais próximo do completo aí, tá? E aí ela tem 3 soluções diferentes, certo? Bom, e aí nessa segunda parte nós vamos falar um pouquinho sobre juros. Eu fiz uma retomada aí com o pessoal, né? Falei um pouquinho sobre como funciona o sistema bancário financeiro e iniciei a aula sobre juros falando melhor do que roubar um banco é abrir um banco. Porque a gente vai ver um pouquinho, eu fiz um recorte de algumas matérias que falam sobre o cálculo de juros. Na aula eu só falei algumas coisas, né? E aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Então, como funciona um banco, um sistema financeiro? Eles pegam o dinheiro de uma pessoa que tem muito dinheiro e empresta para uma pessoa que tem pouco. Ou seja, ele não produz nada. Ele pega um valor, por exemplo, uma pessoa que tem 200 mil fala, vem aqui, investe no meu banco. E aí ele pega, paga uma porcentagem desse valor, né, para a pessoa, geralmente chega a 0,5%, tá? E empresta para outras pessoas com juros de 6, 7 e assim vai, por cento ao mês, tá? Então eu coloquei aqui algumas matérias aqui para a gente poder aprofundar um pouquinho, tá vendo? Então olha lá, essa tabela fala da taxa Selic, que é uma taxa de juros, mas a principal ali é o que está no subtítulo, né? Com o aumento da taxa básica de juro, a aplicação na poupança pode render 0,44% ao mês ou 5,43% ao ano. Só multiplicar esse valor por 12, você chega nesse valor. Essa matéria é do dia 1/11 de 2021. Então, menos de 0,5%, certo? Que rende na poupança. Então, esse cara que pegou 200 mil, ele teria um lucro aí, né? De rentabilidade na poupança, investindo na poupança, 0,5%. Aí o que o banco faz? Ele pega esse valor e empresta para outra pessoa. Eu coloquei aqui, por exemplo, a Caixa, que é um banco público, né? E só para vocês terem uma ideia como é complexo o sistema financeiro brasileiro, 85% das movimentações financeiras ficam na mão de 5 bancos, que é a Caixa, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele é misto, né? Ele não é totalmente público, uma parte dele é pública. E os outros bancos, que é o Santander, Itaú e o Bradesco, né? Eles ficam com 85% das movimentações, ou seja, o dinheiro vai para lá, o dinheiro vai para cá e o banco tira parte dele, né? A Caixa, né? Olha lá, ela tem uma das aplicações aí, né? Que rende 4%. Então ela pega aquele valor lá, paga 0,5% pro cara, olha se não é um negócio da China, e sem fazer nada,
e empresta para as outras pessoas aos juros de 4% ao mês. Né? Se você multiplicar por 12, você tem o valor para o ano, tá? E aí o que acontece aqui? Peguei o do outro banco, né? O Itaú, que é uma das taxas mais caras. Isso é uma média, tá? Porque pode ser que, dependendo da pessoa, os juros pode ser maior. O Itaú ele cobra quase 7% de juros ao empréstimo pessoal, né? Que é esse empréstimo comum que faz aí e tal, né? E aí você vê, negócio da China, né? Sem fazer nada. Que engraçado. Então, melhor do que roubar um banco é abrir um banco, né? Aí o que nós vamos fazer? Eu vou pegar a parte dos juros e explicar para vocês qual é a diferença do sistema do juros simples, que não é muito utilizado, porque você fala, não, isso está dando pouco lucro, né? A gente vai fazer um sistema que dá mais lucro ainda para quem tem bastante dinheiro. E a gente vai comparar os dois tipos e ver a diferença e criar fórmulas para isso, né? Procedimentos matemáticos. E depois eu vou falar para vocês quanto que é os juros do cartão de crédito em média, que tem uma matéria que vai falar aqui sobre isso, tá? Mas os juros é só uma da parte, que os juros é uma compensação para quem está te prestando dinheiro, né? Só que tem vários e vários outras taxas e impostos que são cobradas também da pessoa que pega esse dinheiro. Então eu coloquei aqui, ó, um capital de R$ 300, né? Investido a 30% ao ano. Compare os dois sistemas de juros, os juros simples, os juros simples e os juros compostos, né? É só juros ali, eu coloquei simples. Se esse capital for investido durante 3 anos, tá? Então, o que acontece? No sistema de juros simples, a taxa não muda, sempre vai ser 30% aplicado ao período, tá? Nos juros compostos muda, que antigamente também era chamado de juros sobre juros, né? Então, eu fiz aqui o cálculo, ó, 30%, você pega, multiplica o valor por 30, divide por 100, já fizemos 1 trilhão de vezes isso, né? Simplificando aqui, 3 vezes 30 dá 90, então, a cada ano ele pagaria R$ 90 de juros, tá? Então aí ficaria 90 vezes 3, daria, porque são 3 anos, não é isso? Daria R$ 270, somando, né? Porque quando se paga uma dívida, a gente chama de montante, né? Esse valor, a gente pega o capital e mais os juros. Então isso daria R$ 570 de juros. Ou seja, em 3 anos ele já estaria devendo quase o dobro. Aí você fala, caramba, é muita coisa, né? Aí você fala, não, mas isso aí ainda tá pouco. Vamos inventar um sistema que a gente ganha ainda mais, que é o sistema de juros compostos, tá? O que muda nos juros compostos? Que é o capital financeiro utiliza esse sistema mais as taxas, tá? Isso aqui a gente está falando só de juros. O que acontece? Ele não é aplicado em cima do valor inicial, em cima do valor anterior, do período anterior. Então, para o primeiro ano não vai mudar nada, vai ser R$ 90, e aí 300 mais R$ 90, e um ano estaria devendo 390. Aí qual é a grande jogada, a grande sacada para o sistema financeiro, tá? Não para a pessoa que vai pagar, o trabalhador, aposentado, que depende disso. Ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai pegar o valor do ano anterior ou do mês anterior e aplicar a taxa de juros novamente, né? Então vai ser 390, aqui dá para simplificar aqui um zero de cada, então vai ficar 390 vezes 390 simplificando 39, né? 39 vezes 3, e aí vai dar R$ 117. Você percebe que do segundo ano já mudou, era 90, foi para 117, né? Aí somando com o valor que ele já devia no primeiro ano, R$ 390 mais 117, R$ 507. Terceiro ano, aplica 30% mais em cima do valor anterior, que era R$ 507, né? Aplicando aqui, fazendo as simplificações, vai dar R$ 152,10. Somando com a dívida que já tinha, já dá R$ 659,10, só de juros, tá? E aí você fala, putz, é bastante, né? Aí o que eu peguei? Eu peguei uma matéria aqui, eu fiz 30% ao ano. Aqui tem os juros, comparando o gráfico dos juros, a gente percebe que o juros simples ele tem uma reta, né? Uma reta linear, uma função do primeiro grau, e o gráfico dos juros compostos é uma função exponencial, tá vendo? Que faz uma curva exponencial, né?
Então, comparando os dois sistemas. E peguei uma matéria aqui, ó, falando sobre os juros do cartão de crédito, que pode chegar até 875% ao ano. Loucura, mano, né? Então, assim, essa é coisa. Você vê que eu peguei 30% ao ano de juros só, tá? E aí aqui ele vai falar um pouquinho da matéria e vai aplicar, né, as outras coisas que tem e tal. Então você pode, você, por exemplo, pegando R$ 1.000, depois de um ano você vai estar devendo mais de 8.000 para o banco ou para o sistema financeiro que você quiser, porque tem vários agora, né, formas, né? Então, se você achou muito 30% ao ano, imagina 875% ao ano, que loucura, né? Então, é isso, tá? Aí aqui o seguinte, as fórmulas, né? Como é que a gente calcularia? Para ficar mais rápido o cálculo, a gente, no caso do sistema dos juros simples, a gente pegaria o valor, o capital, vezes a taxa, que é chamado de índice de taxa de juros, a gente vai apresentar pela letra I, e depois o tempo. Então ficaria assim, ó, JCIT, né? Só multiplicar os valores que você tem o cálculo dos juros. Como a gente fala do montante, então a gente pega o montante, seria o capital mais os juros, porque quando você pega uma dívida, ou um produto que você compra financiado, você pega o valor mais os juros, isso dá o montante que é a dívida, né? No caso dos juros compostos é um pouquinho mais difícil, e aí vai ter um exercício para vocês darem uma treinada na forma, eu vou mostrar dos dois jeitos como fazer, tá? Quem está fazendo as atividades com a calculadora pode usar a fórmula direto. Quem está fazendo sem a calculadora, é bom separar, no caso vai ser o período de mês, tá? Mas eu vou dar uma retomada aqui para vocês verem como é que faz. Ó, os juros a gente pode calcular usando 0,3. 0,3 é a mesma coisa que 30%. Então, se você fazer, até pode fazer se quiser na calculadora, se você fazer 300 vezes 0,3, vai dar os R$ 90, que é o R$ 90 de juros, não é? Para dar já o montante, a gente vai fazer o quê? A gente vai usar 1,3. O que é 1,3? É 130%, que seria o 100 mais os 30% de juros, tá? Se você pegar 130 e dividir por 100, vai dar 1,3. Então, 1,3 é a mesma coisa que um acréscimo de 30%. Esse 1 sempre vai aparecer porque ele representa o 100% do valor, tá? No caso, 100% de 300 seria o 300 mais os juros que foi cobrado, certo? O primeiro ano seria a mesma coisa, só que seria 30% e 30% a mais, né? Ou seja, ficaria 300 vezes 1,1 vezes 1,3 vezes 1,3, ou seja, 30% daria o 507. Pode fazer esses cálculos também na calculadora para você entender o processo, tá? E no terceiro ano, a única diferença é que vou aplicar a taxa de juros, no caso 30%, 3 vezes, né? Então vai ficar 1,3, 1,3, 1,3, você vai chegar no valor aí, no certinho, no valor que nós fizemos, tá? Aí o que acontece? Para a gente simplificar esse processo, qual operação que a gente vai multiplicando o número várias e várias vezes? É a potência, não é? Então o que a gente pode fazer aqui no primeiro? Ó, a gente pode colocar 300 vezes 1,3 elevado a 1, porque é para um ano. No segundo ano, nós vamos colocar 1,3 elevado a 2. Aí vai dar certinho o valor lá, os 507 também. E no terceiro ano, faltou o terceiro aqui, acho que eu pus 2 anos duas vezes, é o terceiro ano, né? O terceiro ano a gente vai colocar elevado a 3. Então o que a gente percebe? Se fosse aplicar esses juros a 10 anos, a única coisa que ia mudar seria o expoente, né? Então daí a gente já consegue tirar um processo para poder fazer. Na maioria dos casos, quando for fazer pela forma, a gente vai fazer usando a calculadora, que é esse processo aqui, ó. O M é montante, certo? Vai dar o montante, que é os juros mais o capital. Aquele C ali seria o capital, no caso seria o 300. O 1, ele está representando a taxa de juros do 100%, que é o quanto que vai passar de 100, que é os juros, né? O I é o índice de taxa de juros, ou a taxa de juros, no caso seria o do 0,3 no começo que eu coloquei lá para vocês. 0,3 mais 1 daria 1,3, não é? E a gente percebe que tem que fazer elevado ao tempo, no caso do sistema dos juros compostos. Então fica elevado a T, tá? Então essa seria a fórmula conhecida como fórmula dos juros compostos, tudo bem? Nós vamos usar essa fórmula para o exercício 8 que nós vamos fazer hoje e para o exercício 9 que nós vamos fazer na próxima aula, tá? Bom, eu coloquei aqui uma questão
da AP para a gente poder fazer isso daí, e a gente vai ver como fazer pelo sistema dos juros compostos. William aplicou R$ 300 na poupança de um determinado banco, onde seu dinheiro renderia conforme a função 300 vezes 1,1 elevado a t, o t representando o tempo em meses. Após 2 meses rendendo nesse banco, o dinheiro de William aumentou para, então tá lá as alternativas, eu vou fazer de duas maneiras, uma pela fórmula, que vai ser dessa maneira aqui, ó, 300 vezes 1,1 elevado a 2, esse 1,1 é o aumento de 10% em cada período, tá? Você pode fazer desse jeito, fazendo na fórmula direta. Ou nós podemos fazer pelo sistema de juros composto, igual a gente fez, ó. Vai aplicar R$300, 10%, vai dar um valor aqui, e aí depois você vai somar esse valor e colocar de novo ele lá, aplicando os juros de 10%, tá? Eu deixei indicado para vocês, aí vocês tentam fazer o cálculo, tem o processo de que nós fizemos aí, tá bom? Então é isso, um abraço a todos, até!